Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico dos 27 livros do Novo Testamento. Dos 27 livros, 260 capítulos, já gravamos mais de 200 capítulos, nos resta apenas alguns 55 capítulos para terminar o Novo Testamento. Nós estamos no 19º livro na ordem canônica, a Epístola aos Hebreus, a epístola misteriosa, que ninguém sabe quem escreveu e nem se sabe ao certo os destinatários, se eles estavam em Roma, se estavam na Galácia, se estavam em Antioquia da Síria, em Cesareia, ou se estavam em Jerusalém, ou quem sabe até um grupo de judeus ou hebreus mormentes de Alexandria, não é? Se nós soubéssemos os destinatários, talvez ajudava a saber também o autor da epístola. Hebreus tem 13 capítulos, 303 versos, e apresenta Jesus como sumo sacerdote, como aquele que entrou no santuário para fazer expiação pelos nossos pecados, mas não entrou no Santo dos Santos, um tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou no tabernáculo nos céus. Assentou-se à destra da majestade, superior aos anjos, todos os anjos de Deus o adoram, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Arão, que é o que nós vamos ver agora no capítulo de número 5, Cristo, sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Cumpre-se assim o Salmo 110, verso 4. Cristo não é só o sacrifício perfeito pelo nosso pecado, mas ele é o nosso sumo sacerdote. É isso que o escritor de Hebreus tanto defende aos seus leitores, que entendiam muito bem acerca do dia da expiação, o papel do sumo sacerdote, a ideia de sacrifícios, e ele escreve tudo isso para que eles não deixem a fé em Jesus e mantenham sua fé firme, sua vocação cada vez mais firme até aquele dia, não é? Ele vai falar de fé, ele vai falar de confiança nessa epístola, que atravessou os séculos e chegou a nós, trazendo revelações incríveis da pessoa bendita de Jesus, de um ofício que para nós talvez pode parecer um pouco estranho, sumo sacerdote, mas para o povo hebreu faz completo sentido, e para nós faz também sentido no sentido que nós temos esse sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Fala também do que Jesus está fazendo no céu, até o retorno seu, previsto no livro de Apocalipse. Então, os evangelhos nos falam do ministério de Jesus. Atos nos fala da continuação da obra por meio dos apóstolos, mas Hebreus nos diz o que Jesus está fazendo no céu até ele retornar, como nós vemos no livro de Apocalipse. Ok, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Aqui o escritor está lembrando os sacerdotes que eles eram tomados dentre os homens, sendo que Arão foi o primeiro, tomado de acordo com a ordem levítica, e ele diz até a função que o sacerdote tinha para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Mas Cristo, e possa se compadecer eternamente dos ignorantes, errado, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele mostra que os sumos sacerdotes, que era tomado dentre os homens, também estava rodeado de fraquezas. O próprio Arão, que foi o primeiro sacerdote, uma fraqueza tremenda, quando Moisés estava lá no monte, falando com Deus, e o povo o pressiona e diz: ei,
nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, faz um Deus aí para nós. O Arão, coitadinho, engolbado pelo povo, pressionado pelo povo, vai e faz um bezerro de ouro para que o povo adore. Imagine só, um Deus de 4 patas, um Deus de chifre, um Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não anda, tem que ser carregado. E isso trouxe uma indignação tanto de Moisés e principalmente de Deus, né? Então Arão foi fraquinho. Nós vemos também no livro de Samuel o Eli, coitadinho. O Eli até ia bem, mas aí os seus filhos começaram a aprontar e Eli e sua descendência também acabou como sacerdote, não é? Porque os sacerdotes estavam rodeados de fraqueza, todos os sumos sacerdotes. E essa causa eles podiam se compadecer do povo, né? E toda vez que ele ia oferecer sacrifício pelos pecados, ele tinha que se oferecer primeiro por ele mesmo e depois pelos pecados do povo. Dizem até que nas franjas do sumo sacerdote havia campainhas para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, e caso entrasse em iniquidade e caísse lá por causa do pecado, então havia uma corda amarrada e ele seria puxado. A maravilha é que mesmo com todas as suas fraquezas, nunca se ouviu na história um sumo sacerdote que acabou morrendo no Santo dos Santos. Isso indica que Deus sempre aceitou o sacrifício, sempre perdoou, mostra a grandeza do nosso Deus e a sua misericórdia. Mas aqui o escritor está agora comparando os sumos sacerdotes humanos, falhos, cheios de fraqueza, que tinham que se oferecer pecado por si mesmo, para depois oferecer pelo povo. E vai dizer que Cristo, que nunca foi tentado tudo, mas sem pecado, não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ou seja, Cristo é maior do que Arão, em Hebreus capítulo 5. Em Hebreus capítulo 3, Cristo é maior do que Moisés. Em Hebreus capítulo 4, verso 8, Cristo é maior do que Josué. Em Hebreus 1, 4, ele é mais excelente que os anjos, né? Tem um nome acima dos anjos. E Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Abraão, maior do que Salomão, maior do que tudo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, vamos lá, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5:3. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo quanto também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Arão, apesar de suas fraquezas, seus erros, Deus o chamou. E Arão tornou-se sumo sacerdote. Depois seu filho Eliezer assumiu o sumo sacerdócio, e assim por diante, até o período dos reis. E houve de Arão até o cativeiro para a Babilônia, pelo menos 86 sumos sacerdotes que serviram como sumos sacerdotes. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas a glorificou aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Novamente, Salmo 2 está sendo cotado aqui, não é? Que Cristo não tomou essa glória para si, mas que ele foi chamado, assim como Arão foi chamado, não é? Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aqui fala que Jesus foi chamado como filho para ser sumo sacerdote, mas ele vai ter que explicar um problema que havia aqui. O problema é o seguinte, é que Jesus é da tribo de Judá, tribo que normalmente dá reis,
que era através da descendência de Davi. Então, sendo da tribo de Judá, Jesus é rei. Quem servia como sacerdote tinha que ser da tribo Levi. Então, ele vai dizer que Jesus é chamado, hoje te gerei, ele já tinha usado esse texto, antes para dizer o Filho de Deus primogênito, mas agora ele vai usar esse texto, hoje te gerei, do Salmo 2, para dizer que Cristo foi chamado para o sacerdócio. Mas aí há um problema. Qual o problema? Jesus não é da tribo Levi, Jesus é da tribo de Judá, tribo que dá reis, não tribo que dá sacerdotes. Então, para resolver esse problema, o escritor de Hebreus vai apelar para o Salmo 110, verso 4, um salmo profético, que disse: o meu Senhor é o meu Senhor, assenta-te, Salmo Davi, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo teus pés. E aí nesse salmo diz: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai usar esse salmo profético para resolver o problema de Cristo não ser da tribo Levi, e como é que ele pode ser nosso sumo sacerdote. Então ele vai fazer a interpretação do Salmo 110, verso 4. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele introduziu Melquisedeque. E Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. E ele vai resolver o problema que, segundo ele, esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é anterior. Foi a Melquisedeque que Abraão trouxe o dízimo, foi a Melquisedeque que Abraão se prostrou, porque Melquisedeque saiu ao encontro do patriarca Abraão. Melquisedeque, seu nome vem de Meleque, Teuquisedeque. Meleque quer dizer rei, Teuquisedeque, justiça, e ele era rei de Salom, também era rei da paz, rei de justiça, rei de paz. Muitos acreditam que Melquisedeque é uma teofania, uma cristofania. Cristofania quer dizer aparição, Cristo, uma aparição de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Ele aparece em Gênesis capítulo 14, quando Abraão volta da batalha. Ele deu dízimo a Abraão e Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão e o abençoou, dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, não é? O Abraão do Deus Altíssimo. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Não é? Então está falando de Cristo, que nos dias que ele viveu na sua carne, ofereceu grande clamor, lágrimas, orações, súplicas ao que o podia livrar da morte. Talvez ele está se referindo ao jardim do Getsemane, quando Jesus, em agonia, orou e pediu que aquele que o livrasse da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo sendo filho, Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda que sendo filho, ele não foi livrado no jardim do Getsemane, mas foi para a cruz, e diz que ele aprendeu a obediência. Note que ele tinha falado de desobediência no capítulo 3 e 4, agora no capítulo 5, em contraste com a desobediência do povo de Israel, que não entrou no repouso, em contraste com a desobediência que impediram ele de entrar, Cristo foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, ainda que pediu, com orações, súplica ao que podia livrar da morte, e foi ouvido ao que temia, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aquilo que Jesus padeceu naquela cruz por nós, mostra a sua obediência, mostra a sua entrega, mostra o seu sacrifício perfeito.
Verso 9, sendo ele consumado como um cordeiro, que não abriu a sua boca como cordeiro pascual, sendo ele consumado, veio ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, é as coisas eternas no livro de Hebreus. Hebreus possui pelo menos 7 coisas eternas. A primeira delas aparece aqui, olha, Hebreus 5:9, eterna salvação. Que coisa maravilhosa, eterna salvação. Cristo nos trouxe uma eterna salvação. A segunda vai estar em Hebreus 6:2, que diz o juízo eterno. O juízo eterno. Depois nós vamos ter em Hebreus capítulo 9, verso 12, última parte do verso 12 diz eterna redenção. Então nós temos uma salvação eterna, que nos salva de um juízo eterno e nos trouxe uma redenção eterna. Hebreus 9:12. Aí no mesmo texto de Hebreus 9, nós vamos ter no verso de número 14 o Espírito eterno. Salvação eterna, Hebreus 5:9. Juízo eterno, Hebreus 6:2. Hebreus 9:12. Redenção eterna, Hebreus 9:14. Espírito eterno. Aí no verso de número 15, nós vamos ter o quinto eterno, herança eterna. Herança eterna. E nós vamos ter também que Cristo, né? Cristo é o sacerdócio eterno. Deixa eu voltar aqui em Hebreus 5:6. Tu és sacerdote eternamente. Sacerdote eterno, salvação eterna, juízo eterno, salvação eterna, já falamos, juízo eterno, redenção eterna, espírito eterno, herança eterna, e o último eterno, me parece que está em Hebreus 13, de número 20, é isso mesmo. Pelo sangue do concerto eterno. Sangue do concerto eterno. Então nós temos 7 coisas eternas. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Nos trouxe uma salvação eterna, do juízo eterno, com uma redenção eterna, pelo Espírito eterno. E nos dá uma herança eterna através do sangue do novo concerto eterno. 7 coisas eternas no livro de Hebreus. Nós estamos no 5:9. Se um dia você quiser pregar sobre isso, dá uma boa mensagem. Sacerdócio eterno, salvação eterna, juízo eterno, redenção eterna, espírito eterno, a herança eterna, é o 6º, Hebreus 9:15, e o sangue do concerto eterno, Hebreus 13:20. Amém? Fica aí a dica para você pregar. E sendo consumado, veio ser causa de eterna salvação. Eterna salvação eterna. Dá para entender que não existe fora dele salvação? Porque a salvação eterna é para ele e para todos que lhe obedecem. E para todos que lhe obedecem. Para obter a salvação eterna, precisa de 2 coisas: crer e obedecer. O povo de Israel não entrou no repouso. Por quê? Por causa da incredulidade e por causa da desobediência. Os 2 pecados terríveis que levam o homem à perdição. A incredulidade e a desobediência. Então, a fé no autor e consumador da fé, que é Jesus, e a obediência
nos leva à salvação eterna. E tendo ele consumado, veio ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto, resolveu o problema. O problema Jesus é o cumprimento da profecia do Salmo 110, verso 4. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai dizer, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizesse negligentes para ouvir. Que coisa terrível, né? Ele está falando dessa difícil interpretação, a qual eles fizeram negligente para ouvir. Verso 12, olha a exortação que ele vai trazer para os seus leitores. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, parece que essa comunidade já tinha um tempo que era crente, mas agora continua, não continua, vai à frente ou volta atrás, ainda necessitai que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, não é? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Infelizmente é assim, né? Alguns já deviam ser mestres, entender pelo tempo, ainda tem que estar ensinando os rudimentos da palavra de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Ai, misericórdia. Crente que tem tanto tempo de crente e ainda precisa de leitinho, né? Leite e não aguenta um sólido alimento, não aguenta um ensino mais forte, um ensino melhor da palavra de Deus, de entender as profundezas e os mistérios de Deus, as revelações profundas. Ainda precisa de alimento leitinho, né? Leitinho, os rudimentos da palavra e não o alimento sólido. Nós queremos alimento sólido. Verso 13, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. Um dos problemas das igrejas está cheio de menino. O menino é carnal, o menino precisa de leite, não é para se alimentar. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava com menino, mas logo que cheguei adulto, deixei das coisas de menino. Deus quer que nós cresçamos. Deus não quer que a gente seja menino a vida toda. Que tem que ouvir a mensagem de salvação 50 vezes e ainda assim está em dúvida se crê ou não crê. Nós precisamos crer e crescer e ser maduros e crentes experientes e crentes que vão ao combate, como Paulo diz a Timóteo, como bom soldado. Mas nós estamos cheios de bebês cristãos que ainda precisam da mamadeira, que ainda precisa de leite, precisa de fralda para ser trocado, né? Qualquer coisinha se ofende, não está experimentado ainda na palavra da justiça, porque é menino. Meu Deus, que os meninos possam crescer e se tornarem adultos, não é? Na palavra. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. Alimento sólido. Alimento para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados. Note que os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Existe o dom do discernimento como dom do Espírito Santo, mas existe o discernimento para discernir o bem e o mal, que vem através dos sentidos exercitados, vem através da maturidade cristã, que nos dá os sentidos exercitados. Olha, eu não vou dizer que eu já sou adulto, ainda estou crescendo, né? Mas uma coisa eu sei, às vezes quando a pessoa vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Às vezes eu já falo as coisas antes até mesmo de a pessoa falar para mim. Porque eu já sei até onde a pessoa vai ir. Entende? Com os sentidos exercitados, a gente sabe discernir o bem e o mal. Que Deus nos torne crentes maduros, não crentes meninos, não é? O escritor, ao mesmo tempo que ele traz uma doutrina maravilhosa,
explicando que Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele foi ordenado por Deus, que as coisas que ele padeceu, ele aprendeu a obediência, ele traz uma exortação. Vocês já deveriam ser mestres pelos tempos, mas ainda precisa que se ensine os rudimentos da doutrina de Cristo novamente. Porque qualquer que se alimenta de leite ainda não está experimentado na palavra da justiça, mas o alimento sólido. Nós queremos alimento sólido da palavra. Chega de ficar com a mesma mensagem e não aprende um alimento sólido. É para os que têm sentido exercitados para discernir o bem e o mal. Amém? Que nós possamos crescer, nos tornar crentes maduros, entender o propósito de Deus, entender essa eterna salvação, com esse sumo sacerdote eterno, entender as doutrinas do juízo eterno, a doutrina da ressurreição. Paulo vai falar dessas doutrinas no capítulo de número 6, que nós sejamos experimentados na fé, entendamos as doutrinas básicas do ensino de Cristo e possamos ser mestres da palavra e não leitinho, não ser menino, não continuar a vida toda na infantilidade. Eu, às vezes, tenho até dificuldade para conversar com algumas pessoas que elas não têm assunto. Eu gosto de conversar com quem entende de Bíblia, quem ama a Bíblia, quem conhece a palavra, que a gente pode conversar com maturidade e não precisa ficar com leitinho, né, com os rudimentos de Cristo, mas que nós cresçamos no alimento sólido, tenhamos os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Bom, muito bem, quem esteve convosco para mais capítulo de Hebreus, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, seja contigo e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Volte para assistir o comentário do capítulo 6, que é a continuação aqui do 5. Deus te abençoe.